mais um 7-1 da Alemanha. Depois desse pronunciamento desastroso e até criminoso do secretário de Cultura, a Alemanha dá mais um show de bola no Brasil. A embaixada se pronunciou e o 7-1 só aumenta se você souber o que a Alemanha pensa do general alemão e o que ela pensa sobre Jair Bolsonaro. Quando eu te contar, você vai ver, não vai a 7-1, a gente está perdendo de 70-1. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, dá essa força pra gente, que a gente está quase 100 mil. Tá? Você já se inscreve, ajuda a gente a crescer para a gente levar a informação para cada vez mais pessoas. E para contribuir tem duas opções. Você tem o nosso Apoia-se, o link está em qualquer vídeo, e você pode se tornar membro do canal por R$ 7,99. Conversados? Olha como são as coisas e assim, a gente cada vez vai se surpreendendo mais, né? Porque enquanto no Brasil tem gente passando pano para o que o ex-secretário de Cultura fez naquele pronunciamento dele, aquilo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, né? Mas tem gente que consegue passar pano, tem gente que consegue falar, a esquerda problematiza tudo, a esquerda tudo é esse ismo, a esquerda tudo é mimimi. Tem gente que está relativizando e tem gente que está passando pano. Mas o que foi feito ali foi muito grave, tá? É tão grave que a embaixada alemã fez um comunicado oficial repudiando o que aquele secretário fez. Dá uma olhada no Twitter oficial da Embaixada da Alemanha no Brasil, o que eles divulgaram. Olha só. O período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã. Trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomos-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo. É muito importante quando eles falam a Alemanha mantém a sua responsabilidade, porque eles estão falando assim, a gente não foge não. O que nós fizemos, está errado, mas nós estamos aqui para combater, para evitar e não para tolerar ou para passar pano. Você percebe o que quer dizer isso? A Alemanha mantém a sua responsabilidade? E quando ela fala que não aceita a banalização, ela está falando isso, não é para glorificar essa época não. Não foi uma época bonita, não foi uma época para querer reviver. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, a gente quer reviver uma época que os próprios alemães não toleram. Agora eu quero que vocês entendam por que isso acontece na Alemanha e o porquê que isso não acontece no Brasil. Por exemplo, você acha que o tema desse general alemão é um tema proibido na Alemanha ou é um tema debatido na Alemanha? Porque no Brasil, tudo que é controvérsia acaba virando meio um tabu, né? As pessoas não gostam de entrar em controvérsia, não gostam de discutir, acabam deixando de lado e no fundo, a gente acaba que não vai na raiz do problema. O problema continua lá, continua latente, não se discute, todo mundo faz de conta que não está vendo e o problema está lá. Na Alemanha não. Na Alemanha não. O assunto é discutido, é falado, é estudado nas escolas. E por quê? Porque eles não querem que se repita. Eles se arrependem do que eles deixaram acontecer, eles sabem que aquilo foi errado e eles não querem que aquilo aconteça de novo. Então eles falam e falam muito. Eu vou colocar aqui um trechinho de um vídeo, é de um cara muito legal, o canal dele se chama O Alemão, ele se chama Axel, ele é alemão mesmo, ele morou vários anos no Brasil, aprendeu a falar português, o canal dele tem mais de 300 mil inscritos, é muito bacana, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou pôr um depoimentozinho dele que eu editei, não tem nem um minuto, sobre como é o ponto de vista dos alemães sobre esse general alemão. Eu quero que vocês deem uma olhada rápida, a gente já comenta, mas deixa eu explicar. Isso que eu vou fazer de usar um trechinho minúsculo se chama Fair Use. O YouTube chama isso de uso justo, tá? Eu não estou roubando a propriedade intelectual de ninguém, não estou usando o trabalho de ninguém, é o uso justo. Eu estou citando a fonte, eu estou divulgando o canal, eu estou dizendo que o trabalho não é meu, que o trabalho é dele, então eu estou ajudando a divulgar o outro canal quando eu faço isso. O próprio YouTube considera fair use, tá? Então eu não estou roubando a propriedade intelectual de ninguém, não é a intenção, e eu gostaria que vocês fossem lá depois para ver o vídeo original. Mas vamos ver o que ele diz que acontece na Alemanha sobre esse tema. Dá uma olhada. Se você vai perguntar ao alemão o que ele acha do... Ele com certeza vai responder que ele não apoia a ideologia do...
que ele odeia e tudo que ele fez e que ele está muito feliz que essa época terminou. E eu sei que muitos de vocês têm a dúvida se fala sobre esse assunto aqui na Alemanha, mas não é o caso. Então aqui na Alemanha falamos muito sobre esse tema. Na televisão passam documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, na escola temos aula de história, onde tratamos muito esse assunto, falamos muito sobre isso, discutimos. Então, é um assunto que é muito importante aqui também. E claro que falamos muito sobre isso, como isso aconteceu. Também para aprender os nossos erros, para que isso nunca mais se repita. Você percebe como o ponto de vista alemão é completamente diferente? Eles debatem o assunto, eles falam sobre esse assunto, eles não deixam para debaixo do pano, não é uma coisa assim, ah não, aconteceu, deixa para lá. Não, eles estudam, eles discutem, porque eles não querem que aconteça de novo. No que eles estão 100% certo. Nós temos uma postura diferente. Nós não discutimos, por exemplo, o que aconteceu nos nossos 300 anos em que nós não tivemos trabalho livre, trabalho assalariado nesse país, nós não discutimos. Se você quiser, por exemplo, ver um museu sobre esse assunto, você tem que ir para Angola. No Brasil não tem, parece que não aconteceu. As pessoas dizem que não tem problema nenhum em decorrência disso, quando a gente sabe que tem. E você sabe por que os alemães discutem sobre isso, falam sobre isso na escola, debatem incessantemente? Porque a nossa mente tem um mecanismo de defesa. A nossa mente faz assim, quando tem alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito traumática, com o passar do tempo, a nossa mente começa a esquecer esse acidente ruim e começa a pensar só nas coisas boas que aconteceram naquela época. É o que se chama de memória afetiva. Então, por exemplo, muitos brasileiros, quando lembram de um período sombrio que a gente tinha aqui, no começo se abominava, não se queria a volta daquilo. As pessoas não aceitavam nem falar naquilo lá. Com o tempo já começou aquele discurso assim, era ruim mesmo, mas era pior para quem era vagabundo. Para quem trabalhava direitinho não era tão ruim. Era ruim, mas teve suas coisas boas. Aí já começou a evoluir para era ruim, mas naquele tempo tinha isso, tinha isso, tinha isso. Você sabe que não era tão ruim assim, não? E chegamos no ponto que a gente está. A falta de discutir, a falta de ir ao fundo, começa a guardar na sua cabeça só coisas boas. Isso é memória afetiva. Então hoje nós estamos vivendo um pesadelo porque nós não discutimos e a Alemanha não comete esse erro. Mais um ponto positivo para a Alemanha. Mas tem mais. Tem mais ponto positivo para a Alemanha. Porque, por exemplo, o que você sabe sobre a Angela Merkel? Me diz aí, o que você sabe? Você sabe que ela é primeira-ministra alemã. Mas o que mais você sabe? Você sabe quando ela foi eleita, até quando vai o mandato dela, qual que é o ponto de vista político dela? Provavelmente você não sabe. Eles sabem sobre Bolsonaro. Esse mesmo Axel, desse canal O Alemão, quando Bolsonaro foi eleito, ele estava na Alemanha, porque agora ele mora na Alemanha, e ele entrevistou pessoas na rua perguntando se elas conheciam Bolsonaro, o que sabiam de Bolsonaro. E eles, antes de Bolsonaro ser presidente, ele tinha sido só eleito, os alemães já conheciam ele mais do que nós mesmos, hein? Muita gente que votou nele não sabia o que os alemães sabiam. Vocês precisam ver o que eles falam. Dá uma olhada. Wisst ihr, wer der Präsident gerade ist in Brasilien? Jetzt neu gewählt. Genau. Mit B fängt er an. Dieser extreme Rechtsradikale. Ich weiß nur, dass es davor eine Frau war, glaube ich, ja, oder? Genau, das auch. Davor ja, aber der neue Dilma. weiß ich nicht. Der neue heißt Bolsonaro. Bolsonaro. Genau. Der hier, ja. Genau. Habt ihr was gehört von ihm? Ja. Ist der gut, schlecht? Absolut scheiße. Also, Wer ist der Präsident gerade in Brasilien? Irgendein neuer, der sehr in Verruf geraten ist gerade, irgendwie wegen dem Regenwald, aber ich kann den Namen dir nicht sagen. Mit B fängt er an. Ich weiß es nicht. Bolsonaro. Ja, Bolsonaro, okay. Ein Bild von ihm. Aha. Der das Umweltministerium gleich mal abschaffen wollte, oder? Jair Bolsonaro. Genau, seit 3 Wochen ist er erst gewählt. Ja. Genau. Und weißt du, wer der Präsident gerade ist in Brasilien? Bolsonaro. Ja, genau, Bolsonaro. Bolsonaro. Genau. Ja. Hast du irgendwas gehört über ihn? Im Radio habe ich was gehört, ja. Ja. Ist in Deutschland nicht sehr angesehen, die Person. Ja. Genau. Gibt es viel Vorurteile. Bin aber nicht genug informiert, um Auskunft darüber zu geben. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe nur das aus dem Radio gehört. Kann man nicht immer alles glauben. Você percebe? Já se falava dele
ser contra a floresta antes dele tomar posse. Antes de ter queimado, os alemães já sabiam. E os alemães já sabiam que ele era de extrema direita, que ele era um radical. Já sabiam antes dele tomar posse. E já sabiam que ele queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente antes dele tomar posse. E qual que é o interesse deles? O que eles têm a ver com isso? É porque eles vão para a escola. Eles sabem que a gente vive num planeta só. Eles não falam que isso é mimimi. Eles não falam que isso é coisa da esquerda. Eles não entram nesse oba-oba. Eles são pessoas sérias, sabe? Então, quando você olha esse cenário, você vê por que a Alemanha é primeiro mundo, um país que saiu de uma guerra, saiu derrotado da guerra, né? E conseguiu virar primeiro mundo em poucas décadas. E nós, com 500 anos de história, praticamente não entramos nessas guerras todas aí, fomos lá na Segunda Guerra Mundial já no finzinho. Aliás, o seu Getúlio Vargas tinha bastante vontade de ter entrado na guerra do outro lado, né, do lado do eixo. No finalzinho que entrou do lado dos americanos por pressão, os americanos que pressionaram, mas a tendência dele era ter entrado do outro lado. E nós não passamos por isso, nós não fomos destruídos, nós não fomos bombardeados e não conseguimos ser primeiro mundo. Tá explicado por quê? Eles investem em educação, eles discutem os problemas e eles são informados. Então, se você ainda pensa no 7-1 de 2014, eu falo para você, o futebol é a parte menos importante disso. A Alemanha é melhor que o Brasil em tudo e eles nos dão show de bola todos os dias. A Copa do Mundo foi só um detalhe. E eu digo para você, vamos aprender com os alemães. Nós temos que falar, nós temos que discutir, nós não podemos tolerar que um passado sombrio volte, por mais que possa ser sedutor, isso se chama memória afetiva. Isso são os nossos pais que só lembram das coisas boas daquele período e acabam esquecendo porque é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, tá? Mas o cartaz dele é horrível na Europa. Ele é conhecido como o pior dos governantes do mundo. Ele não tem assim, por exemplo, não há simpatia por ele, a simpatia com o Brasil diminuiu e eu gostaria muito que vocês vissem o vídeo completo, tá? Que você vissem os outros depoimentos que tem lá e que você visse mais do Axel explicando como os alemães entendem que é esse período na história da Alemanha. Eu acho que é importante que sirva de lição para nós, tá? A Alemanha está dando uma lição sem cobrar pela aula, vamos pelo menos tentar aprender. Os links estão aqui na descrição, se inscreve no canal do Axel se você gostar, assista os 2 vídeos porque vai te acrescentar muito. Fechado? Um grande abraço para você e eu já fui!